Com a desaprovação do governo Lula basicamente explodindo, é muito óbvio que o governo venha buscar por soluções efetivas para poder já aumentar a popularidade e parar com essa boca de jacaré tão assustadora. Mas será que isso vai realmente surtir efeito? Será que repetir o mesmo populismo barato de todos os anos atrás vai continuar funcionando? E outra, agora o Lula quer parar com a taxa das buzinhas que ele mesmo começou? Bom, parece que isso está acontecendo. Meu nome é Dante, eu sou professor de inglês e designer de métodos e hoje a gente vai estar falando sobre o governo PT. Lula admite impacto negativo da taxa das buzinhas e promete pacote para reduzir os preços. Bom, que tal a taxa das buzinhas não existir em primeiro lugar, certo, Lula? Que tal você não ferrar com o seu público, né? O seu exato público que vota em você é a Cleide, tá? A Cleidezinha que abre o Shopee no fim do dia e pega o saláriozinho dela e compra 5 peças de roupa lá pelo Shopee. Essa é a pessoa quem vota em você. E adivinha só o que você fez? Falou, não, 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 não. Agora US$ 50 vai pagar imposto. E outra, quando ela faz a compra, ela vê quanto imposto que ela paga, tá? A Cleide vê. E além disso, de uma maneira que a pessoa consegue notar muito facilmente o impacto, né? Não foi nem de maneira estratégica. Essa aqui foi uma das coisas mais mal pensadas, porque foi uma taxa muito grande, que veio muito do nada, que foi muito bem abordada também pela direita. A direita aproveitou muito bem essa taxa das buzinhas para destruir a reputação do governo. E a reputação do governo não se recuperou, até depois de muito tempo por conta disso. E agora, obviamente, o Lula tá falando contra isso. O Lula, na realidade, já falava contra isso faz muito tempo, né? Você consegue ver por esse vídeo aqui do Lula? Porque é coisa do Brasil. Eu não É aguento. como que quem governa o Brasil, a maioria dos deputados, a maioria dos senadores, é todo mundo de classe média alta. Ou seja, veja o que está acontecendo. Quando alguém viaja de classe média e vai para o exterior, ele tem direito a gastar até US$ 2.000 sem pagar imposto. Se ele viajar 24, se ele viajar 12 vezes por semana, e 24 milhões de pessoas viajam, nós vamos ter um déficit de cento e poucos bilhões de reais. E a cabeça dele tá no déficit de imposto que ele vai ter se as pessoas comprarem fora do Brasil, né? O brasileiro ama sair do Brasil pra comprar coisa fora do Brasil porque é tudo caro, porque você permitiu com que o governo inchasse a ponto de precisar taxar tudo. A gente não tem indústria pra proteger. A Zona Franca de Manaus não é indústria. É um monte de lugarzinhos que ficam montando produtos pra dizer que foram fabricados no Brasil. Existe pouquíssima produção real acontecendo na Zona Franca de Manaus. Então, balela, absoluta balela. O que eu fico meio boca aberta é o seguinte: ou seja, quem é que compra essas coisas de US$ 50? Eu não sei se você A Cleide que vota em você. compra, Caixa. A minha mulher compra. Eu falei pro Alckmin, tua mulher compra. Eu falei pro Haddad, tua filha compra, tua mulher compra. Porque são coisas que estão aí baratinha, coisa pra As filhas do Haddad, tua esposa, elas compram coisas muito mais caras do que US$ 50. Venhamos e convenhamos, né? Muito mais caro. pintura, pra cabelo, um monte de coisa. Sabe, US$ 50? Ora, por que taxar US$ 50? Por que taxar Por que taxar US$ 50, bicho? Por que tu permitiu isso então, Lula? Por quê? Foi no teu governo? Por que tu permitiu isso acontecer? A taxa das luzinhas não precisava existir. Não precisava. Mas enfim, o Lula percebeu que isso é um problema e agora ele tá tentando correr atrás e tá tentando desfazer isso ou um pacote para reduzir os preços. Táticas eleitoreiras para o ano de eleição, certo? Mas não é só isso que ele tá tentando fazer. A gente tem um novo Desenrola que será lançado, né? Dizem que vai ser lançado logo. Todas as coisas, todas as táticas eleitoreiras que eu achava que o Lula ia soltar cedo para todas as táticas eleitoreiras que eu pensava que o Lula ia soltar, por exemplo, perto de agosto, parece que vai começar a soltar logo, o que é meio estranho. Isso talvez na minha cabeça pode ser só uma tática deles, e eles vão ficar blefando até chegar perto da eleição e daí vão lançar lá, ou eles estão muito desesperados e vão começar a lançar tudo agora o que tem, porque a popularidade dele tá muito baixa, tá parecendo a boca de jacaré. No segundo turno, o Flávio tá vencendo com bastante pontos em algumas pesquisas, e não é nem na margem de erro, é fora da margem de erro, então realmente é algo bem assustador. Então a gente tem aqui outra política eleitoreira que a gente já imaginava que ia ser puxada esse ano, que é a 6x1. Eu já falei inúmeras vezes sobre a 6x1, inclusive em Real tem muito bem explicado por que a 6x1 vai ser um problema, mas basicamente isso é destilado tudo em produtividade. O Brasil tem pouca produtividade. Pouca produtividade seja por conta de baixas, péssimas rotas de escoamento, por uma maquinaria muito desatualizada, uma mão de obra pouco especializada e
Obviamente, uma mão de obra muito custosa que agora vai se tornar mais custosa ainda e, obviamente, o preço final sempre é passado para o cliente. Você pode não sentir isso, porque R$ 1 fica mais caro aqui, outro real fica mais caro lá, mas no fim da compra, o seu carrinho de compras fica menor, com mais custo, certo? Então, 6 por 1 é horrível, mas o Lula tá querendo passar isso com urgência, pelo que parece. Olha só. Hoje é um dia importante para a dignidade da família. Eu não vou fazer isso, eu não tenho voz para ficar imitando as pessoas, não sei nem porque eu tento. De quem constrói o Brasil todos os dias. Encaminhei no Congresso Nacional com urgência constitucional. Eu nunca vi isso sendo usado, talvez eu não estou muito ligado em política, mas urgência constitucional é uma ferramenta que o executivo tem que eu honestamente não vejo sendo usado e é muito boa. Basicamente, se não me engano, ele consegue trancar o legislativo se eles não tentarem tramitar e debater e passar a 6 por 1, certo? Então ela tem que ser discutida em até tantos dias, senão basicamente ele vai conseguir dar uma travada lá. Um projeto de lei que acaba com a escala 6 por 1 e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e importantes redução no salário. Vai, boa, boa. Política socialista é ótima, porque eles falam, não, porque eu vou fazer com que o salário não diminua. Assim você não terá perca de valor sobre o seu salário, né, trabalhador brasileiro. Mas ninguém percebe que, bom, depois que esses funcionários são mandados embora, os novos funcionários são recontratados com um preço ajustado ou o preço do produto aumenta. É simples. A economia não funciona com uma canetada. Não é com uma canetada que eu vou falar a partir de agora o racismo não existe, ele vai deixar de existir. Não funciona dessa maneira. Economia não é um estalar de dedos, é uma ciência social super complexa. Mas, obviamente, essa urgência ela mostra que sim, existe uma vontade do governo de já começar com as políticas eleitoreiras. Também, pelo que eu estou vendo, já começou a perseguição contra o Flávio. Parece que eles estão perseguindo o Flávio por calúnia. Também tem uma ONG perseguindo o Renan por calúnia. Então, parece que tem bastante tentativa de tornar os concorrentes mais fortes do Lula inelegíveis, certo? Se isso vai acontecer ou não, eu acho um pouco difícil. Mas que eles estão tentando, obviamente eles estão tentando. E se essas políticas eleitorais começarem a acontecer agora muito cedo, que nem a 6 por 1 for aprovada agora, o desenrola acontecer nos próximos meses, o fim da taxa das buzinhas também, a gente vai ver provavelmente a boca do jacaré parando, dando uma estabilizada ali, então a desaprovação dele provavelmente estabilizando ou até melhorando, mas como que isso não é perto da eleição, a minha previsão é de que isso não vai causar um efeito muito positivo lá na frente, certo? Eu acho que faria muito mais sentido ele deixar para agosto. Até por isso que eu ainda acho que eles não vão fazer isso realmente agora. Eles vão tentar fazer um jeito, uma encenação para travar isso dentro do Congresso, dentro do Senado, para não passar e ficarem discutindo isso o ano inteiro enquanto aumenta a popularidade e não faz nada. Para daí, perto da eleição, passar tudo isso, aumentar a popularidade do governo bem ali na hora da votação e tentar fazer com que a popularidade do Lula salve, né, dessa eleição horrível. Mas eles também estão testando candidatos, né? Então eles têm que aumentar a popularidade do Lula para ver se ele sequer pode ser a pessoa que vai concorrer até agosto. Então eu acho que é por isso que a gente está vendo eles começando a lançar já essas cartas que supostamente estariam na manga até agosto.